Graça e paz, irmãos. Que alegria estar com os irmãos. Estivemos já no culto das 17, agora com vocês. É uma alegria compartilhar do que Deus tem feito no Chile. Nós vamos dividir em duas partes, né? Contando um pouquinho do que Deus tem feito ali. Aliás, contando um pouco do muito que Deus tem feito ali no Chile, através de vocês, usando as nossas vidas. E depois também um momento de mensagem, vamos fazer uma meditação. Trago aqui um abraço da Sandra, trago um abraço da Jordana, que provavelmente estão lá em Temuco nos assistindo, né? Nesse momento. Nós chegamos ao Brasil dia 20 de janeiro, passamos um tempo aqui de férias, mas as aulas da Jordana se iniciavam dia 1º de março, então elas retornaram para o Chile, e eu fiquei aqui participando, dando continuidade à campanha de missões mundiais no Brasil, e me colocaram em São Paulo, interior de São Paulo, e houve aí um encaixe, conseguimos, estava orando a Deus, pedindo a Deus o privilégio de estar aqui com vocês, e hoje estou aqui para compartilhar algo que Deus tem feito, através da sua oração, através do seu investimento, através do seu apoio, através da sua visão no Chile. Graças a Deus por essa igreja, na pessoa do pastor Gilson, né? E todos os demais pastores, e um agradecimento aqui também especial ao pastor Djalma, que sempre tem nos acompanhado, nos apoiado ali, tem sido um grande amigo e tem nos mentoreado ali também no Chile. Nós louvamos a Deus por esses pastores maravilhosos que vocês têm aqui. Orem por eles, porque eles são uma bênção na vida dos seus missionários. Quero apresentar a minha família, para quem ainda não conhece, né? Eu sou casado há 25 anos com Sandra. Aqui está essa linda mulher que vai aparecer aqui. Tem que fazer uma média com ela, que eu acho que ela está me assistindo, né? Então tem que falar. Mas ela é linda mesmo, maravilhosa. Casei com ela há 25 anos, ela já tinha um chamado, inclusive, e também esperava o tempo de Deus, que Deus desse os direcionamentos. E eu casei com ela, eu já estava pastoreando. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu me converti aos 7 anos de idade, me batizei aos 7 anos de idade com convicção. Por isso, quando as crianças vêm à frente, eu me emociono, porque eu, com 7 anos, entendi Jesus entrar no meu coração, e até hoje me lembro o dia que eu me converti, o dia que eu me batizei. Aos 18 anos, Deus me chamou para o ministério pastoral, e com 20 anos eu deixei o interior de São Paulo, fui para São Paulo, fiz toda a minha preparação no seminário, e com 24 para 25 anos, muito cedo, comecei a pastorear. E 2 anos depois eu estava casando com a Sandra, e formamos esta família maravilhosa. Minha filha Giovana, de 22 anos, e a Jordana, de 14 anos. Jordana está conosco no Chile, e a Giovana está está no Brasil, né? Mas está em São Paulo. E eu costumo deixar essa foto aqui, eu sempre falo, deixar essa foto para vocês lembrarem que no sul do Chile faz frio, né? E aqui, na verdade, estamos num momento com a neve. Aqui atrás é neve. Nós estamos a 1h10 da neve, um lugar maravilhoso. Em Temuco não neva, porque há algo atmosférico que não permite que a neve caia em Temuco, mas estamos ali bem pertinho dos vulcões de Pucón, de Vila Rica, das cidades ali que são muito lindas e você pode conhecer. Mas nós não fomos para lá porque as cidades são lindas, nós fomos para lá porque há uma necessidade de Jesus, uma necessidade das igrejas ali naquele local. E aí, quando eu estava então no meu 5º ano de ministério, pastorei a 3 igrejas durante 24 anos, e quando estava no meu 5º ano do ministério, num dia de missões, num desafio missionário, Deus tocou no meu coração e disse: olha, a partir de hoje eu vou mudar o rumo do seu ministério. E eu disse: Senhor, estou aqui. E a partir daquele dia, então, Deus colocou um chamado missionário. E eu entendi e esperei que provavelmente seria dali um ano, 2 anos, e conversamos então, e começamos a orar, eu e Sandra começamos a orar sobre isso, e não podíamos falar para ninguém, não podíamos falar para os nossos familiares, para a igreja, porque poderia causar, né, uma insegurança para a igreja, administrar essas coisas. Não falamos para ninguém, só eu e Sandra em oração, esperando o momento que Deus falasse, e a hora que Ele falasse, então nós abriríamos para as pessoas.
e esperamos 17 anos. Não fugimos, não tivemos medo, pelo contrário, toda vez era uma agonia no nosso coração, quando a gente ouvia de missões, a gente perguntava, Senhor, é agora? E Deus falava, não, tá bom, Senhor, vamos lá, vamos continuar, obediência e dependência. E durante 17 anos nós esperamos, até que chegou o momento, e Deus falou, é agora. E nós com alegria deixamos tudo, nosso ministério, a Sandra, a carreira dela, a Sandra também tem formação em pedagogia, artes e música, e estava no momento da vida dela, nós com 2 filhas, e aí chegou o momento de decidirmos com a nossa filha, que estava para 17, 18 anos, Giovana, se ela iria conosco ou se ela ficaria. E um dia então em oração, nós estávamos sempre em oração, e nós perguntamos a Deus, Deus, e aí o que o Senhor vai direcionar na vida da Giovana, porque não queríamos forçar isso no coração dela, né? Não queríamos pressionar, né? E ao mesmo tempo não queríamos levar para um país que ela desconhecia, porque estava começando a sua vida, a sua carreira, estudo, universidade, trabalho e tal. Então nós não queríamos fazer nada que prejudicasse principalmente a Giovana. A Jordana não teve opção, né? Ela tinha que ir com a gente, não tinha como decidir. Mas a Giovana, a gente tinha um cuidado nesse sentido. Mas ela, orando a Deus, nós nos reunimos um dia e ela disse assim, nós estávamos conversando, e aí, filho, o que Deus tem falado ao seu coração? Se você decidir ir, nós vamos trabalhar isso, se você decidir ficar, nós vamos trabalhar da mesma forma isso. O que Deus decidiu? Ela falou assim, não se preocupem, Deus já falou comigo, eu tenho que ficar no Brasil, eu vou ficar no Brasil, eu vou continuar a minha vida, e eu abençoo vocês, porque eu sei que Deus tem algo na vida de vocês. E ali, irmãos, fechamos o ciclo e dissemos, Senhor, vamos embora. E aqui estamos, irmãos, para falar do Chile, porque Deus nos levou para lá nesses anos e tem sido uma bênção, e as nossas filhas têm sido uma bênção nas nossas vidas, Deus tem abençoado a vida delas. A Jordana, quando eu estava chegando agora para retornar, né, a Sandra iria retornar com ela, e a Sandra estava renovando a CNH dela, porque estava vencendo, já queria deixar renovada, e aí talvez necessitasse postergar a passagem, e aí a Jordana falou, não vamos postergar, dá um jeito aí, porque eu quero ir logo para o Chile. O coração já está lá, assim como o nosso coração também está lá no Chile. Amém, queridos? Deus nos levou para lá, nós passamos um tempo aqui, né? E Deus nos abençoou durante 9 meses, como o pastor Djalma contou. E aqui foi um momento de alegria, porque eu saí desse tempo de saímos, né? Eu e Sandra saímos desse tempo de 24 anos pastoreando igreja. Eu pastoreei, a última igreja que eu pastoreei tinha mais de 600 membros. Então, saímos desse meio e tivemos um ano aqui, 9 meses, num momento muito especial, um momento sabático, fazendo essa transição e também sendo abençoados, podemos participar com vocês, aperfeiçoando áreas como o pequeno grupo, por exemplo, na nossa vida, que foi uma bênção aqui, e conhecê-los foi algo especial, até que vocês decidiram investir na nossa vida ali e serem parceiros nossos no Chile. E aqui está o resultado, então, desse investimento que vocês fizeram. Eu quero compartilhar algumas coisas, não é possível falar tudo, aprofundar, né, porque temos um tempo, mas eu vou resumir aqui algumas coisas, tá joia? Do que Deus tem feito ali no Chile. Nós chegamos com muitas necessidades, não imaginávamos as necessidades, tínhamos uma ideia de trabalho, mas quando chegamos e nos aprofundamos, vimos que o Chile necessitava de uma estratégia de trabalho, e Deus nos deu estas 6 estratégias de atuação ali. Então, nós trabalhamos estas 6 áreas com as igrejas, com as pessoas, e investimos em pessoas nessas 6 áreas, estamos investindo. Fortalecimento e plantação de igrejas, por quê? Nós não estamos lá para plantarmos uma igreja, não estamos numa cidade para plantarmos uma igreja. Por quê? Porque nós percebemos que seria mais uma igreja na região, sendo que o Chile tem várias igrejas, 50% delas não tem um pastor sequer, há mais de 12, 15 ou 20 anos, não terão nos próximos 8 a 10, porque nós não temos vocacionados para colocar nessas igrejas. Então, nós olhamos e dissemos assim, não, nós não vamos então plantar agora, vamos dar um tempo, vamos fortalecer igrejas que estão precisando, que têm um potencial,
e vamos trabalhar vocacionados, vamos trabalhar nessas áreas, e aí então depois vamos plantar novas igrejas, mas nós vamos levar igrejas a plantar novas igrejas. Então essa foi a visão que Deus nos deu e estamos trabalhando. E isso passa então pelos pequenos grupos. Por quê? Porque os pequenos grupos estão sendo uma bênção lá nas igrejas. A pandemia chegou e nós tivemos passamos por um momento de reflexão, perguntamos a Deus: Deus, o que faremos? Como será o nosso trabalho aqui? Porque a pandemia chegou muito forte, né? Mas a pandemia para nós foi uma bênção, porque Deus abriu portas assim, onde nós não imaginávamos. As pessoas ligavam para nós e pediam: olha, vocês podem nos acompanhar, vocês podem nos treinar, vocês podem nos trazer uma capacitação. Enfim, nós começamos a compartilhar de pequenos grupos, discipulado intencional. Nós entramos num seminário, nós começamos a mentorear pessoas que têm uma vocação, tanto alunos como pessoas nas igrejas. Nós estamos fora do seminário, nós estamos com 6 casais que estamos trabalhando, mentoreando, porque tem chamada, tem vocação, e nós acompanhamos de forma pessoal essas pessoas. O DNA missionário, por quê? Porque o Chile tem uma dificuldade muito grande. Os batistas, todos os batistas do Chile enviaram, até hoje, né, no caso, hoje, como referência, eles têm 10 missionários enviados. Um deles está num outro país. 10. Vocês aqui têm 34, para vocês terem uma ideia. Como eles precisam ser trabalhados nessa área de investimento em missões. E também apoiamos a área social através do PEP Network, que são trabalhos... o PEP nasceu, né, no Brasil e hoje está em diversos países. E no Chile também está, e nós apoiamos diretamente a liderança no Chile, através de capacitação, o trabalho presencial, mas também a capacitação e o treinamento dessas pessoas com a musicalização infantil, e a Sandra faz isso muito bem, porque tem a sua formação e treina essas pessoas. E a Tenda de Brincar, que é uma extensão do Chile em outros países fechados, África, Ásia e Europa. Tenda de Brincar é um termo que nós usamos aqui para nós brasileiros, mas lá fora tem um outro nome, ok? Porque estão em países fechados. Esses lugares recebem refugiados, crianças sem pai, sem mãe, ou mulheres com seus filhos que saíram de algum país e precisam... ou passam, né, precisam de uma moradia, de um cuidado, de um momento, então passam por essa tenda e são cuidadas, são cuidados, e a musicalização infantil através da Sandra está chegando lá com capacitação e treinamento também. Isso online nesse momento. Tudo isso foi acontecendo com o tempo e hoje nós fechamos esse ciclo de trabalho. Por quê? Porque compreendemos que algumas igrejas precisavam disso. E no ciclo de igrejas, então, muitas igrejas surgiram, nós alcançamos aonde nós não imaginávamos, em diversos lugares do Chile. Nós saímos do Chile, fomos isso online, né? Tudo na época da pandemia nós começamos a fazer, porque fechou geral, e nós chegamos ao Chile, ao Haiti, nós chegamos à Venezuela, nós chegamos ao Paraguai. Só que depois abriu, passou a pandemia, e agora? Bom, agora nós vamos presencialmente, mas não dá para ir em todos os lugares, em todas as cidades. Então nós montamos uma estratégia. Nós escolhemos 14 igrejas. Nós trabalhamos hoje com 14 igrejas. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, esses 6 pontos, nós estamos transferindo e transmitindo para essas igrejas, para que elas possam viver isso, fazer isso, viver isso entre elas, e elas amanhã possam fazer com outras, e essas fazerem com outras, e assim essas passarão por fortalecimento, crescimento, e plantarão novas igrejas. E os pequenos grupos, queridos, estão sendo uma bênção lá no Chile, porque tem o referencial de vocês aqui, nós usamos inclusive, né? Nós dissemos, olha, nós temos o conhecimento lá, nós temos o apoio deles lá de Campo Grande, então isso abre uma porta tremenda para nós, uma porta tremenda para nós. E dessas 14 igrejas, nós definimos 4 que têm um potencial mais rápido de absorção do que de todo o projeto que temos para elas, porque essas 4 ajudarão essas 10 também a se fortalecerem, a crescerem e plantarem novas igrejas. A ideia é que as 14, daqui a um tempo, possam estar fazendo a mesma coisa com outras igrejas. Então, não plantamos uma, mas... Aliás, eu vou mostrar para vocês que sem
ou melhor, no início que estamos fazendo, elas já estão com visão de plantar outras igrejas em outras cidades, em outros lugares. Isso é um resumo geral e agora vou mostrar algumas fotos para vocês compreenderem o que nós estamos falando. Aqui é reconhecimento que tivemos nas 2 convenções do Chile, como missionários chegando ao Chile, né? Fomos reconhecidos nas 2 convenções como missionários brasileiros lá. E aqui são trabalhos que fazemos com diversas igrejas. Vocês podem ver que tem igrejas com estrutura e igrejas sem estruturas. Veja essa aqui, por exemplo, não é o prédio lá atrás, né? O prédio aqui não é um prédio de moradia, uma outra coisa, mas são igrejas assim, sem estrutura. Tem uma igreja, por exemplo, que não tem, que nós estamos acompanhando entre as 14, que não tem templo, eles não têm condições de pagar um lugar para se reunir. São mais ou menos 25 pessoas, 25, 30 pessoas, que é a média dessas igrejas que nós estamos acompanhando. Temos uma aqui que tem um pouquinho mais. Eles não têm lugar. Mas eles têm um pequeno grupo, eles se reúnem, eles se reúnem online, mas eles não deixaram de ser igreja. E nós estamos ajudando o crescimento e fortalecimento, estamos orando para que muito em breve eles possam ter um local para se reunirem. Mas aqui uma ideia só para vocês visualizarem. Essa aqui, por exemplo, é a primeira igreja que foi fundada no Chile. E nós estamos ajudando essa igreja a se fortalecer, porque ela está passando por um processo, e nós chegamos lá e estamos ajudando também a fortalecer e crescer. Mas eu quero destacar essa igreja aqui, de Vila Rica. Em março do ano passado, essa igreja estava fechando. E ele chegou para mim, esse pertence a uma das 4 igrejas que eu falei para você, que vale a pena investir nesse casal, tem um potencial tremendo, nós estamos trabalhando com eles diretamente. Mas essa igreja estava fechando em março de 2022, e ele era meu aluno no seminário, porque nós trabalhamos lá no seminário, a área vocacional. E aí ele disse: pastor, você pode me ajudar lá na igreja? Eu disse: claro, com certeza. E nós começamos a trabalhar com eles, passando todo esse DNA, essa visão de pequenos grupos, discipulado, igreja. E aí passa por todo um processo de ministérios, o que está precisando essa igreja. Nós trabalhamos isso e tal, estamos nessa fase. Resultado desse acompanhamento, do trabalho dele lá, né? E do investimento de vocês. 2023, janeiro de 2023, essa igreja começou a batizar, amém? E já está com mais de 25 pessoas também. Uma igreja que estava fechando em março de 2022, numa cidade maravilhosa, essa cidade aqui, irmãos, quem não conhece ainda, deve conhecer essa cidade. Outro destaque que eu quero fazer é aqui são mais igrejas que nós acompanhamos, é para vocês terem uma ideia aí, mas eu quero destacar essa aqui, que fica em Valdívia, que é essa mesma igreja aqui que vocês estão vendo, né? Ela fora e ela dentro. Essa igreja estava fechada há 18 anos, e o último pastor que passou por lá se suicidou. E depois que esse pastor se suicidou, as portas se fecharam, e os mendigos, os drogados entraram e invadiram esse lugar. E imaginem essas pessoas dentro da igreja durante quase 18 anos ali. Imagine como estava esse lugar. E esse casal aqui, ele e ela decidiram restaurar e começar um trabalho lá, e nos chamaram também depois de um tempo para que nós pudéssemos ajudar. Queridos, com muito cuidado, essas pessoas foram tiradas de lá, a igreja foi restaurada, limpa, as portas se abriram, e pela graça de Deus, uma igreja que estava fechada há 18 anos, agora já está com a frequência de 20, 25 pessoas também, amém? É Deus fazendo essa obra, irmãos, através do investimento de vocês, nos usando ali para o louvor da glória dEle. Aqui, queridos, é uma igreja de indígenas. É essa outra estratégia que Deus nos deu, dentro desse aspecto, dessa visão de 6 pontos aqui que trabalhamos. Nós queremos trabalhar com fortalecimento e crescimento e plantação de igreja entre os indígenas, porque os Mapuches, queridos, os indígenas Mapuches são muito fortes, Mapuches são muito fortes no Chile. Então, é uma etnia muito forte, são três etnias no Chile, para vocês terem uma ideia, são 10% da população, uma população de 18 milhões e meio, 10% são quase 2 milhões de indígenas, porém são 3 etnias mais reconhecidas, sendo que
os Mapuches representam 90% dessas etnias. São muito fortes, têm uma importância muito grande no país, porque quando os espanhóis chegaram para invadir o Chile, vieram pelo país Peru e foram entrando, passaram por Santiago. Quando eles chegaram ali, eles tiveram a resistência dos Mapuches. E os Mapuches têm um reconhecimento no país. Eles têm direitos no país, uma proteção no país. Para vocês terem uma ideia onde chega, se você chega numa instituição lá, em qualquer instituição que se imagine, banco ou prefeitura, ou qualquer hospital, ou onde for que se imagina, tem uma bandeira Mapuche, uma bandeira da cidade e uma bandeira do país. Ou então está escrito lá em espanhol, né, bem-vindo, por exemplo, e está abaixo a mesma idioma, né? Idioma em Mapumungu, que é o idioma Mapuche, que quase nem é falado, inclusive, nem é usado mais. Se está lá, tem que estar lá, porque há uma exigência deste povo que é muito forte. E existem três partes, três grupos de Mapuches: o de raiz, que ainda defende, e eu vou explicar um pouquinho mais; o do meio, que fica ali entre, eu estou aqui, mas não estou tanto, eu posso estar do outro lado mais raiz, mas eu posso também estar do outro lado aqui mais light, né? Então está no meio. E tem o terceiro grupo, que já são, que é o grupo de gerações, segunda, terceira, quarta e assim por diante, de gerações. Que estão distantes, tem o sangue, mas não se envolve. Aonde nós queremos chegar? Nós queremos chegar exatamente nesse Mapuche raiz, que ainda defende a cultura. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que é uma Mapuche, né? Uma ex-Mapuche aqui, convertida ao Senhor, inclusive, que tem chamada missionária, e nós temos acompanhado esse casal, né? Ela se vestiu para mostrar para nós como é uma indumentária de uma mulher Mapuche. Você hoje vê ainda pessoas assim, né? Pelas ruas. O indígena lá é diferente, normal, anda normal como a gente. O que a gente destaca é uma indumentária, um chapéu, um lenço, uma bota, uma bandeirinha, alguma coisa assim. E nós pedimos a Deus a oportunidade de trabalhar entre eles. E aquele casal que eu apresentei aqui anteriormente, daquela igreja que estava fechada há 18 anos, aquele casal tinha um contato aqui com as pessoas e disse: olha, eu acho que a gente consegue chegar lá. Eu falei: então chega lá, porque a gente vai chegar também. E eles conseguiram contato. Aqui, irmãos, são 100 líderes Mapuche sendo treinados, capacitados, discipulados, plantação de igreja e DNA missionário. Tudo isso, aqueles 6 pontos, nós estamos trabalhando aqui com eles, porque eu não posso plantar igrejas lá, porque eles não permitem. Ser Mapuche raiz, para vocês terem uma ideia, é ter uma religião, é participar de uma religião. O Mapuche diz: nós não cremos em Deus, nós não aceitamos Jesus como Senhor, nós não cremos na Bíblia e nós não aceitamos o Evangelho. Então eu, como missionário, qualquer missionário não consegue entrar num grupo, numa etnia Mapuche. Mas eles estão entrando e eles estão discipulando, eles estão plantando igrejas, estão plantando pequenos grupos, e para a glória de Deus, os indígenas estão sendo evangelizados também. Amém? Essa é uma igreja Mapuche, para vocês terem uma ideia. Aqui nós estamos ali, ok? Só para vocês terem uma ideia de lugar. Aqui são resultados. Todos esses já são trabalhos presenciais. Eu citei o online, porque nós ficamos 1 ano ali presos, mas só que o preso para nós foi uma liberdade, porque durante 1 ano nós chegamos em lugares, como eu disse, que não imaginávamos. E agora, depois que abriu, nós já estamos no presencial. Mas esse aqui ainda é resultado do nosso trabalho online. Nós chegamos no Paraguai, no Haiti e na Venezuela. No Paraguai, batismos. Nós começamos a mentorear 5 grupos, 5 igrejas lá, pastores e tal, e aqui são resultados desses trabalhos. Aqui, queridos, é uma igreja que está sendo plantada na Venezuela, 2 igrejas plantadas na Venezuela. E através do online, simplesmente fizemos o acompanhamento, e eles, então, nesse acompanhamento, estão lá com um pequeno grupo, plantando a igreja. Aqui, nós temos ele, por exemplo, que é aposentado, ganha $5 como aposentado. A esposa que está ao lado dele ganha $8 como professora. Aqui nós temos uma professora que ganha $8 e o esposo dela ganha $12 porque é engenheiro. Como que eles sobrevivem? Só por milagre. Mas uma coisa é verdade:
com pouco ou com muito, eles estão plantando igrejas lá na Venezuela. Amém? A próxima aqui é um resumo do nosso investimento em vidas, mentoria vocacional. Todas essas pessoas aqui têm um sentimento vocacional, um desejo vocacional de compreender mais sua chamada, de servirem ao Senhor, de alguma maneira, como eu disse lá, os 6 casais. Então aqui são pessoas que nós sentamos, caminhamos, conversamos, treinamos, levamos para nossas casas, vamos à casa deles, eles caminham conosco de diversas formas que aqui não dá para a gente contar, de todas as maneiras. Aqui são vocacionados que estão sendo conduzidos, né, pela Sandra e recebem aula de português. Todos os vocacionados aqui estão recebendo aula de português, porque nós desejamos que eles conheçam também mais o idioma e eles também. Mas eu quero fazer um destaque para essa do meio, ok? Essa do meio, por quê? Porque este casal, essa família, era uma família de ex-muçulmanos. Ele, ex-muçulmano, ela venezuelana, só que eles se conheceram na Colômbia e foram para o Chile. E ela se converteu antes e ele depois. Quando nós chegamos no Chile, havia sido batizado, há um ano. É que é tanta informação, eu quero aqui colocar tudo, irmão, no tempo, e a gente se atrapalha às vezes. Há um ano, e estava lá como membro da igreja e tal, e nós olhamos para eles e dissemos, não, nós precisamos investir nesse casal. E começamos a caminhar, eu e Sandra com eles, caminhando com eles. Eu acho que eles estão nos assistindo hoje, porque a Sandra mandou aqui, casal lá, eu não vou citar o nome, né? Porque ele é um ex-muçulmano. Por segurança, né? Mas me parece que eles estão aí nos assistindo. Um abraço para eles. Vamos dar um abraço para eles? Oi, vamos falar, oi! Aí, maravilha! Queridos, a história deles é linda, linda. Porque nós começamos a acompanhar e crescer com eles e eles conosco, e começamos a trazê-los para o nosso ambiente de casa, nós na casa dele, e eles caminham, nós vamos a uma igreja, levamos eles para estarem conosco, e tiramos as dúvidas, e vamos conversando e tal. Ou seja, em outubro de 2022, resumindo a história, nós chegamos e perguntamos assim, e aí, Deus tem falado alguma coisa para vocês? Porque a gente sente que Deus tem alguma coisa na vida de vocês. E eles disseram, sim, Deus tem falado conosco. Sabe o que Deus falou conosco? Que Ele está nos chamando, que Ele deseja que nos capacitemos para servi-lo de uma maneira especial no ministério de missões. Amém? Um ex-muçulmano, convertido, com chamado, está se preparando. Em março agora, de 2022, os dois começaram a preparação no seminário, já a preparação para um futuro próximo irem para um campo missionário, investimento de vocês lá no Chile. Amém? Se alegrem por isso, porque é demais. Aqui, fechando, são trabalhos que fazemos também com os PEPs, que eu disse lá no início, né? Sandra aqui fazendo trabalho presencial, também responsável pela capacitação através da musicalização infantil, com crianças de 5 a 7 anos, que recebem todo um treinamento aí, os monitores, né? As pessoas que trabalham, para que aprendam através da música e conheçam a Jesus também. E aqui, também é uma imagem que a gente procura preservar, mas só para vocês olharem, aqui é a tenda de brincar que eu falei para vocês, que na verdade tem um outro nome, em outro país, em 3 países fechados, por isso as pessoas estão desfiguradas aqui também, porque elas não podem ser reconhecidas, né? Mas a Sandra aqui está falando inglês, passando um treinamento em inglês e sendo traduzida para o árabe. Musicalização infantil, elas recebem um treinamento para que elas possam ensinar, possam receber toda a capacitação para que possam transmitir para as crianças, e através disso também as crianças virem a conhecer a Jesus. E aqui, finalizando, esse grupo aqui, bagunceiro, né? Foi lá no Chile em outubro do ano passado, né? Que parece que pertence aqui a Campo Grande, esse
grupo aqui barulhento, né? Estava lá com a gente e eles nos ajudaram, foi uma bênção e nos ajudam muito lá. E eles estiveram presentes, por exemplo, tem muitas fotos, mas uma delas é essa, que fizeram um trabalho conosco de evangelização num colégio estritamente Mapuche, de filhos Mapuches. Aqui só tem indígenas, filhos de indígenas Mapuches. E é interessante que eles estão pedindo para voltarmos. Eles são bagunceiros, mas são especiais de Deus e Deus usa mesmo assim. Aqui, queridos, olha, uma bênção. Vamos completar a missão juntos no Chile, amém? Que missão é essa? A missão que Deus deu a nós. Mas na verdade a gente pensa assim, que missão é essa? Na verdade, queridos, é a continuidade da missão de Deus. Desde o início de todas as coisas, Deus trabalha no mundo para resgatar as nações. E Ele nos inseriu nesse contexto como igreja, como pessoas. E se você está aqui e ainda não compreende essa visão, não compreende o que é Jesus na vida de alguém, espero que você saia daqui compreendendo que Deus criou o ser humano para louvor da sua glória, para que o mundo fosse transformado. Deus desde o início de todas as coisas, pensa em restaurar o mundo, o projeto dele, a missão dele é trazer todas as nações para ser conduzido por ele e estarem aos pés de Jesus. E por isso ele nos usa como seres humanos. Quando Jesus disse, vão e façam discípulos, Jesus disse vão, e essa palavra vão é a ideia de que é uma ação contínua, eu vou e o que eu faço, aonde estou, por onde eu passar, a ideia que eu tiver, o plano que eu tiver, se eu mudar ou se eu ficar, se eu ganhar algo, ou tiver um crescimento, ou em que momento qualquer eu estiver da minha vida, eu posso ter no meu coração o desejo de usar tudo que tenho à disposição de fazer novos discípulos aqui ou em qualquer outro lugar. Então qualquer coisa, a ideia é, olha, vão, enquanto vocês estão indo, fazendo alguma coisa, vocês devem ter a ideia, o coração em fazer discípulos. Mas o que é fazer discípulos? Fazer discípulos é ter o coração disponível para ser usado. De que forma? O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, que ele ama tanto aquele povo, que se possível, ele fala assim, quero e me esforcei muito para compartilhar com vocês, não só o evangelho, mas também a minha própria vida. Não só o evangelho, ele fala. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está falando, eu quero e sempre quis que vocês conhecessem o evangelho, mas também eu quero que vocês reconheçam as ações, as atitudes, os esforços que eu tive para que o evangelho chegasse. Porque o evangelho chega a algum lugar. O evangelho chegará a algum lugar aqui ou no Chile ou em qualquer outro país, através dos nossos esforços. E o apóstolo Paulo fala do ápice, ele fala assim, se preciso for, eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida. E quando ele fala isso, ele ainda está vivo. Ele ainda não havia morrido, mas ele de antemão já diz, olha, se necessário for, eu entrego a minha vida. Ele não estava imaginando o que ia acontecer com ele no futuro, mas ele chega nesse ápice para mexer conosco hoje e dizer, olha, se necessário for, você também entrega a sua vida, seria capaz, não que você vai tirar a sua vida, ou vai acontecer alguma coisa com vocês, mas Paulo nos apresenta o ápice, o esforço que é fazer alguma coisa para que alguém em algum lugar conheça Jesus. É por isso que Deus nos chama, é por isso que nós somos desafiados, não nós como missionários, estou dizendo, nós como igreja, como pessoas, a termos uma ação para que o evangelho, não só o evangelho, mas se preciso for, eu dou a minha própria vida, ou eu quero ter ações e atitudes para que o evangelho chegue a todos os lugares. E é por isso que fazemos missões, é por isso que somos igreja, e é por isso que conhecemos a Jesus como Senhor. E quando Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, ele estava dando essa direção aos seus discípulos, os seus discípulos obedeceram e dependeram, e chegaram a proclamar o evangelho em diversos lugares, e as igrejas foram surgindo, e as pessoas foram se convertendo, e as pessoas foram entendendo, foram inseridas neste contexto de transformação do mundo.
E eu quero destacar uma igreja dessas que foram sendo abertas e fundadas durante os séculos. E quando Tiago escreve a carta às 12 tribos dispersas ali, e quando ele escreve a uma igreja específica, de cristãos, judeus convertidos, ele diz assim: eu sei o que vocês estão passando, eu sei que vocês no seu dia a dia devem ter dificuldades, vocês devem lidar com seus próprios questionamentos, vocês devem lidar com seus próprios problemas. Eu acho que vocês têm problema na sua família, no seu casamento, com seus filhos. Eu sei que isso pode estar acontecendo com vocês, e talvez vocês estejam questionando, mas será que nós conseguiremos? Nesse tempo, quando Tiago escreve essa carta, eles estão passando por uma perseguição, as igrejas estão sendo dispersas, as pessoas estão sendo espalhadas pelo mundo, há um momento muito difícil, e Tiago escreve assim: eu quero chamar vocês a pensarem o seguinte, que Deus tem um plano na vida de vocês, e que vocês podem ser usados em outros lugares e de outras maneiras. E quando ele faz um destaque especial, porque os judeus tinham uma referência muito forte, muito especial com Elias, e Tiago traz a memória desses queridos Elias, e ele diz assim: olha, queridos, Elias, no capítulo 5, verso 17, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Ele traz à memória a história de Elias, porque a história de Elias aqui nesse contexto ele orou e a chuva parou, não choveu mais. E durante 3 anos, e depois de 3 anos ele orou e a chuva voltou. Mas nesses 3 anos, Elias passou por um processo também. E ele diz: olha, Elias passou por um processo, porque ele era humano como nós. E ele está trazendo a memória desses cristãos, dessas pessoas, que elas são humanas, elas não têm nada de especial, a não ser a pessoa de Jesus Cristo na vida delas, e esse Jesus que transforma e leva as pessoas a uma nova direção, mas continuam sendo humanas. E aí ele diz: Elias era humano. E aí nós recordamos a história de Elias, porque Tiago quer, na verdade, recordar a história de Elias, que está em 1 Reis, capítulo 16, 17 e 18. E vamos recordar um pouquinho dessa história e fazemos a nossa aplicação, então, para esta noite, para este dia, para esta semana. O que acontece aqui com Elias entre orar para parar a chuva e voltar a chuva? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui que não abre o meu... Abriu. O que está acontecendo aqui? Deus chega para Elias e diz assim: Elias, você vai chegar lá, o rei vai dizer assim: não vai chover. Elias disse assim: tá bom, Senhor, eu vou lá. Qual é a primeira coisa que Elias faz? É obediência. Ele foi lá e disse. Só que depois Deus disse para ele: bom, você foi lá, disse, e agora você vai se esconder. Como assim, Senhor? Você vai se esconder, vai ficar um tempo lá. E Elias novamente obedece, e aí Deus disse para ele: mas tem o seguinte, você vai se esconder e você vai tomar a água de um rio, do Querite, e vai ser alimentado por corvos. É mesmo, Senhor? E aí, você que está comigo? Elias disse: estou, Senhor, então vamos lá. E Elias foi e ficou ali bebendo da água do Querite e sendo alimentado por corvos. Por que isso? Primeiro que Deus deu proteção a ele. Ninguém sabia onde Elias estava. E ninguém podia levar algo a Elias. Então Deus usou essa estratégia dos corvos, para que ninguém descobrisse aonde Elias estava. Mas Deus estava com ele naquele momento. Então nós vemos aqui na vida de Elias a obediência: Senhor, é isso? E Deus diz: então eu vou fazer, Senhor. Aonde é? É aqui. Como é, Senhor? É desta forma. Então tá bom. E às vezes, queridos, nós passamos pela mesma situação de Elias, como humanos nesta terra e cristãos que somos.
Nós às vezes estamos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso contexto de vida, e estamos como Elias, às vezes não podemos compartilhar, ninguém sabe, ou sentimos que ninguém sabe que existimos, ou então que as pessoas não sabem dos nossos problemas, e nós enfrentamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas situações sozinhos. Como Elias teve que, por um momento da vida dele, administrar essas coisas de uma maneira solitária. Mas enquanto Elias estava ali, Deus estava dando o suficiente para que ele passasse pelo processo da dependência e obediência. Até que esse rio secou. Deus se esqueceu de Elias? Não. Novamente Deus chega para ele e diz assim: Elias, agora vamos dar um passo mais. Você quer dar um passo mais comigo? E Elias diz: para onde é, Senhor? Vamos juntos. Tá bom, então saia daí agora, você vai para Serepta. E lá em Serepta você vai encontrar uma viúva com o seu filho, e você vai ficar um tempo lá com ela. O contexto dessa história é mais ou menos assim, que Elias ficou nesse rio, tomando água desse rio e sendo alimentado mais ou menos uns 6 meses. E durante 2 anos e meio, provavelmente ele ficou nessa casa, sendo recebido por essa mulher, morando ali. E quando ele chega, ele diz para a mulher: olha, eu estou aqui, Deus me mandou ficar com você e tal, e eu quero comer alguma coisa, que tal você fazer um churrasco para nós, uma lasanha e tal, vamos comer, né, tomar um chimarrão e tal. Ela falou: você está doido, só tem uma farinha aqui, não vai dar para a gente, e se eu fizer esse negócio aqui, eu ainda vou morrer. Ele falou: não, que é isso, pode preparar a carne lá, que a gente vai passar aí 2 anos e meio, na boa. E aí isso aconteceu. Deus supriu mais uma vez a necessidade. Mas o filho da mulher ficou doente, à beira da morte, e Elias orou a Deus, e Deus curou o filho daquela mulher. Mais uma vez, o que está acontecendo aqui? Deus agora está dizendo para Elias assim: Elias, você quer depender de mim? Por quê? O que começa a acontecer na vida de Elias? Ok? Irmãos, eu esqueci de falar no culto das 17. Essa imagem aqui é uma imagem, vou fazer a propaganda, tá? É uma imagem feita na inteligência artificial. Fui eu que fiz. Ó, que chique, hein, missionário? Só eu tenho direito a essa imagem aqui, inclusive. Mas se você quiser usar, pode usar, eu deixo, tá bom? Eu fiz essa imagem na inteligência artificial. Me deram a oportunidade, eu tinha direito a uma imagem, e é um NFT. A ideia, bom, cada um olha para a imagem e vê o que imagina, né? Mas obediência e dependência nas necessidades. Deus diz a Elias: vamos depender? Vamos. Vamos obedecer? Vamos. E aí Deus cuida das necessidades, obedecer em meio às necessidades. É quando a gente está ali no nosso cantinho e a gente diz: Deus, o Senhor está comigo, e Deus está dizendo: eu estou aqui. Deus, mas eu estou bebendo água, eu estou sendo alimentado. Não, Elias, eu estou aqui, mas você está comigo? Eu estou, mas você está comigo? E Deus nos chama para obediência e dependência. E é interessante que depois Deus leva Elias para mudanças e desafios. Elias, agora vamos mudar a história, vamos mudar a sua trajetória. Agora você vai cuidar daquela mulher e agora tem um novo desafio, você está disposto? E é interessante que agora, nesse momento de mudanças e desafios, Elias não está mais sozinho. Ele está num outro processo. Recordemos que ele está entre a oração que parou a chuva e ainda a oração que voltará a chuva. Mas nesse processo que está acontecendo, ele está passando por um momento na vida dele. E agora, Deus diz assim: Elias, você compreende o que estou fazendo com você? Você estava sozinho ali, não é? Agora você está cuidando de pessoas. São processos que nós passamos na nossa vida, cuidando de pessoas. Deus estava dizendo para Elias: olha, o meu poder se aperfeiçoa através de você, na vida das pessoas. E Elias está passando por esse momento, dependência e obediência. Era mostrar que ele tinha algo de Deus em sua vida para oferecer a outros. E no capítulo 18,
de 1 Reis, nós vemos o grande ápice de Elias no Monte Carmelo, quando ele enfrenta os profetas de Baal, quando os profetas fazem um holocausto, e Elias faz o holocausto a Deus, e os profetas começam a orar ali, clamar e pular e gritar, e nada acontecia, e Elias então orou a Deus, e veio um milagre, veio um fogo que desceu do céu e queimou o holocausto, e Elias foi reconhecido perante a multidão. Elias estava sozinho, de repente estava aqui cuidando de pessoas, e agora está sendo reconhecido entre multidões. Obediência e dependência. Há momentos na vida que passamos por isso, há momentos sozinhos, há momentos que Deus está nos usando com pessoas, e há momentos que Deus nos leva para falar a multidões. Eu não sei que momento você está na sua vida, ou que momento Deus quer que você esteja. Mas se você está aí, num momento como Elias, sozinho, com os seus problemas, com as suas situações, Deus está perguntando para você, aonde você está? Você continua e quer obedecer e quer depender de mim? Ou você está numa fase da sua vida que está alegre, disposta a cuidar de pessoas, aqui, onde você está, em Campo Grande, através da sua igreja, através dos projetos, através dos pequenos grupos, investindo em missões, investindo no Chile e em outros países. Ou Deus está te chamando para que você fale a multidões. Eu não sei que momento é esse, mas a única coisa é que para tudo isso, seja num problema, seja no ministrar a alguém, ou seja para multidões, se não tiver obediência e dependência, nada conseguiremos. Por quê? Porque a dependência é algo que Deus nos oferece. Você quer depender? Jesus disse, em mim nada podeis fazer, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazer-os prosperar e não de fazer mal. Obediência é algo que Deus nos convida a praticar. A praticar. Dependência, se você quer defender, obediência, e aí? Deus nos oferece. A dependência Deus nos oferece, e a obediência Deus nos convida a praticar. Queridos, Deus é Deus, e Deus não necessita de nós é que necessitamos dele, amém? Parece chocante quando ouvimos isso. Deus não necessita de nós, mas esta é a grande verdade. Gostamos de pensar às vezes que Deus necessita de nós, porque Ele nos criou. Mas no sentido absoluto, Deus não precisa de nada e ninguém, que fique bem claro isso. Ele não nos criou porque estava sozinho e não nos salvou porque o céu estava vazio, ou está vazio. Ele não precisa de nossa adoração, nossa obediência, nosso serviço missionário, pastoral, qualquer outro, de nossas orações ou qualquer outra coisa que fazemos. Não há falta de nada nele. Que Deus me criou é um ato de sua vontade soberana, que sou salvo é um milagre da graça soberana, que aceita a minha adoração, escuta a minha oração e recompensa a minha obediência e dependência, é um milagre do seu amor soberano. É um milagre Ele nos aceitar. Eu não sei se aquela pessoa querida das suas orações terá um encontro com Cristo um dia, eu não sei. Eu não sei se seu filho, marido, esposa terão um encontro com Cristo um dia, ou porque não tiveram ainda, eu não sei. Eu não sei da sua vida financeira. Eu não sei porque ainda não houve uma cura de enfermidade na sua vida, eu não sei. Eu não sei porque houve um divórcio, ou está passando por um divórcio, eu não sei por quê. Eu não sei porque você ficou viúvo ou viúva, eu não sei. Eu não sei porque você perdeu alguém num processo aí emocional, sentimental ou de doença. Não sei se está fazendo o que gostaria de fazer aonde está fazendo o que gostaria de fazer.
Não sei se está passando por alguma decepção em alguma área de sua vida, eu não sei. Não sei porque aquilo que está esperando ainda não chegou, eu não sei. Não sei quase nada sobre você. Se está num momento bom ou se está num momento ruim. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Mas diante de qualquer momento que você esteja, eu quero perguntar se está disposta a perguntar também para o Senhor: Senhor, qual é o próximo passo? Porque Deus chegou para Elias e disse assim: Elias, vamos dar mais um passo? Elias disse: sim, Senhor. Obediência e dependência. Elias, será assim, Senhor? Estou contigo. Ou se você está disposta a perguntar: onde o Senhor quer que eu esteja, Senhor? Aonde o Senhor quer que eu esteja? Deus disse para Elias: você vai para tal lugar, ok? E agora você vai para lá, Senhor, estamos juntos. Elias chegou a um momento da vida dele em pedir a morte. Recordam? E o que Deus disse para ele? Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? Senhor, estou aqui, está difícil a vida, ai, não sei o que, esse negócio de ser crente não é fácil, Senhor, ser profeta é uma dificuldade, e eu estou querendo até morrer. Aí Deus disse para ele assim: rapaz, eu tenho um grupo lá na igreja, primeira igreja batista, que está esperando você chegar lá, e ele quer cuidar de você. É mesmo, Senhor? É. Aí ele foi para a primeira igreja batista, de Campo Grande. E aí ele foi recebido, e não tirou a vida dele. Olha que legal, porque tinha um grupo ali que estava esperando, Deus cuidando. Ele achava que estava sozinho. Sabe, se você entrou aqui, você acha que está sozinho vivendo a sua vida? Não, você precisa de um lugar, porque nesse lugar você vai ser recebido. Eu não sei se você é dessa igreja ou de outra igreja, mas você precisa de um lugar, e Deus vai cuidar de você nesse lugar, assim como cuidou de Elias. Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Se você não entregou a vida para Jesus, esse é o momento de você entregar a vida para Jesus. Talvez você entrou aqui hoje, e Deus quer que você responda para Ele: Senhor, você pergunte para Ele: Senhor, onde quer que eu esteja? E Ele está dizendo assim: eu estou dizendo para você onde você precisa estar. Ou Deus está chamando você para o ministério, para missões, e você está dizendo: Senhor, é isso mesmo? Talvez Deus esteja respondendo para você hoje: Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Talvez você vá para o meu lugar lá no Chile. Quer ir para o Chile? Vamos lá, eu troco com você, não é problema. Se Deus falar, estamos juntos. O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, está me mandando para lá, para onde? Para Querite, tá bom, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Fique quieto, eu estou com você. Senhor, está difícil aqui, hein? Não, mas fique tranquilo, fique tranquilo. E agora, Senhor? Você vai a Serepta, vai cuidar daquela mulher lá, e você vai passar um momento, mas eu vou cuidar de você, você vai ficar em silêncio, ninguém vai te ver lá, você vai fazer uns milagres lá, você vai cuidar daquela pessoa, e talvez ninguém reconheça o milagre que você fez lá com aquela mulher, mas eu vou usar você. E agora, Senhor? Agora você vai falar lá para a multidão, para aquela nação lá, e eu vou usar você. Os caras lá vão gritar e vão pular para descer um fogo lá no holocausto dele, mas você vai fazer um holocausto lá, rapaz, e eu vou mandar um fogo lá, e eles vão ver quem sou eu, através de você. Ele falou: tá bom, Senhor, vamos lá então. Obediência e dependência. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele estava lá, obediência e dependência. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Um passo mais muda e mudará a nossa vida. Um passo mais que eu e você dermos mudará a nossa vida. E hoje aqui, um passo mais que você der em obediência a Deus do que Ele está falando contigo, mudará a sua vida. Amém?